Olá a todos, bem-vindos ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Comercial. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para não perder nenhuma das novidades. E também não deixe de marcar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo ou postar um material. Nós estamos dando aí continuidade aos estudos que nós estamos realizando a respeito aí das disciplinas espirituais, né? Série de estudos para pequenos grupos. É uma série aí com 17 estudos. Nós hoje estamos no estudo número 7, disciplinas da confissão. Se você aí não tem esse material, você pode aí pedir aí pro ancião aí da sua igreja, pro diretor dos pequenos grupos, ou até mesmo aí na descrição do vídeo aí tem um link ali, e aí você pode clicar nele e baixar o arquivo que nós estamos utilizando aí para os nossos estudos. Antes de dar início aos estudos de hoje, Vamos orar então? Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoe a cada membro, a cada irmão, a cada amigo, a cada visita que se encontra no pequeno grupo, na igreja, ou mesmo em casa assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a cada um deles e que eles possam se sentir agraciados pelo teu poder e pela tua graça. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Como eu havia falado aí, nós estamos no estudo 7, disciplina da confissão. Se você ainda não assistiu esses estudos, os estudos anteriores, você pode estar aí clicando aí no vídeo aí na descrição aí, e ele vai te levar para os vídeos anteriores, né? Então esse aí é o 7º a respeito das confissões, e aí vamos lá falar a respeito aí de confissão, né? A disciplina aí a respeito da confissão. Nesse caso aí, vamos começar diferente hoje. Na sua opinião aí, queridos, daí, você aí que está no pequeno grupo, assistindo em casa, ou até mesmo pela televisão, ou até mesmo aí pelo YouTube, ou aí no pequeno grupo onde você está. Na sua opinião, o que é mais fácil? Confessar ou pedir perdão? E aí? Na opinião aí de vocês aí. Escuta entre vocês aí, o que é mais importante aí, na sua opinião? Confessar ou pedir perdão? Aí entra aí um dilema muito grande aí pra gente, né? E outra pergunta aí, hoje nós vamos aí começar na base da reflexão, né? Como que você lida quando alguém erra com você, mas pede perdão e se arrepende do que fez? E como você lida quando você erra com alguém, né? Então aí umas duas perguntas aí bem para a gente pensar a respeito, né? Em relação ao perdão. Quando alguém erra com você, quando alguém pisa no seu calo, quando alguém faz alguma coisa que não te agrada, que faz com que você se sinta mal, ou te prejudique. Mas ela vai lá, te pede perdão e se arrepende do que faz. Como que você fica? Como que você lida com essa situação? Você perdoa, você não perdoa, você não leva em consideração, você aí não quer saber mais da pessoa, não, eu não quero mais saber dela, ela que vá lá pro raio que o parta, né? Mas e aí se mudar a situação? E se em vez da pessoa que errou, você que errou com a pessoa? E aí, como que fica a situação? Como que você faz? Como que você lida com isso, né? Como você lida quando erra com alguém? Qual é o seu comportamento quando depende do perdão? Né? Como que você lida? Como que você fica? Qual é o seu comportamento quando você depende do perdão? O pecado nos deixou com muitas tendências, como a gente pode dizer assim, com muitos erros, né? O pecado tem prejudicado a muitas pessoas, né? E aí, e pior de tudo que nós temos é o orgulho, né? É muito difícil pra gente. Por isso que eu perguntei pra você, né? Quando alguém erra com você, como que você gostaria que fosse tratado, né? Ou como você gostaria de tratar essa pessoa, né? Em todos os dias da nossa vida sempre vamos ser nos
que relacionar com pessoas. Nós vamos andar aí com as pessoas, se você trabalha, lida aí com as pessoas, né? Dia a dia, dia após dia, nós vamos lidar com as pessoas, né? E o problema maior nosso de tudo isso, né, quando a gente erra, o maior problema que nós temos hoje é o orgulho, né? Não dificulte sua caminhada carregando o fardo da culpa, da mágoa e do ressentimento. O orgulho é o pior de todos, porque muitas vezes a gente não quer confessar o pecado, muitas vezes a gente não quer perdoar porque vai ferir o meu ego, não vai pegar bem. Mas será que realmente é isso mesmo, queridos? Né? Será que é isso mesmo que nós devemos fazer? Carregar, ser orgulhosos demais para não perdoar? Eu tenho que ser orgulhoso demais para não perdoar o meu semelhante, meu amigo. De repente um amigo que pisou na bola comigo, será que, ou até mesmo eu pisei na bola com minha esposa, com meus filhos, será que o orgulho é demais para que eu não possa pedir perdão ou até mesmo perdoar alguém? Né? E interessante que no tempo de Jesus, né, o perdão tinha limite. E a confissão nem sempre era aceita, pois o prazo era selecionado por regras humanas, né? E aí a gente pega ali o episódio ali de Pedro conversando com Jesus, né? Então, Pedro se aproximou aí de Jesus, né? Lá Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se dele e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de o perdoar? Até 7. Né? Então ele já estava perguntando para Jesus ali a respeito disso. E ao mesmo tempo em que ele perguntava, ele já estava dizendo ali para Jesus, dando a resposta à quantidade de vezes que ele deveria perdoar. Né? Então, quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas quando elas erram comigo, né? E a questão aí que eu faço aí para vocês é, na sua opinião aí, há limites para o perdão? Será que realmente há limites para o perdão? Se há limites para o perdão, a segunda pergunta aí é: e para ser perdoado? Né? Era isso que Pedro estava perguntando para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que está errando comigo? Mas a questão é: e eu? Se eu erro com alguém, será que também eu gostaria que tivesse um limite de perdão para mim? Será que as pessoas, né, quando eu erro ali, quando eu falto com alguém, será que realmente eu gostaria que elas também tivessem uma certa quantidade de perdão para mim? Me perdoar 2 vezes? Ah, eu só perdoo a pessoa só uma vez só, depois não perdoo mais. Né? Nós temos essa tendência de dar limites ao perdão, né? Não, pisou na bola comigo uma vez, não pisa mais. Né? Então, ó, veja como que a gente é. Né? A gente vê ali os exemplos ali nos estudos, mas a gente também faz a mesma coisa. Nós limitamos o perdão. Né? Mas se a questão é, há limites para o perdão realmente? E se há limites para o perdão, então eu acredito que também deva ter um limite para ser perdoado, então, né? Então, eu tenho que pensar, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Então, não pode haver, né? Eu acredito que você há de concordar comigo, né? Que não há limites para perdoar. E qual foi a resposta que Jesus deu aí para Pedro, né? Então ele falou: olha, Pedro, ó, 70 vezes 7 para perdoar alguém aí. Será que é realmente isso? 70 vezes 7? Né? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, não tem limite para perdoar. Porque Deus também não tem limite para perdoar os nossos erros, né? Interessante que Deus nos dá essa oportunidade de perdoar. E aí, em 1 João, ele diz aí, né, em 1 João 1,9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda
a injustiça, né? Então, o primeiro passo aí para o perdão é confessar os nossos pecados, né? Mas a questão é, por que temos que confessar os nossos pecados? Por que nós temos que confessar os nossos erros? O porquê nós temos que confessar os nossos erros, as nossas faltas? E ele já diz ali, né? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Enquanto nós não pedimos perdão, enquanto nós não confessarmos a Deus a respeito dos nossos erros, né, nós não seremos purificados. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia hoje, em Salmos 51, versículos 1 e 2, para a nossa reflexão da noite, da noite não, do nosso estudo de hoje. Então, o nosso texto aí, abra sua Bíblia em Salmos 51, para a gente poder falar a respeito do assunto de hoje, né, confessar. Feche seus olhos, vamos orar aí. Querido Deus, querido Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra, que possa ser aberto o nosso entendimento e o nosso coração. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, Salmos aí 51, versículos 1 e 2, né? Davi aí, falando com Deus, então ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmos 51, 2, né? O triste fato aí de Davi, né? Está relatado em 2 Samuel, né? A respeito aí do seu pecado. Né? Davi achou que havia vantagem em fazer o que não poderia ter feito. Né? Ele teve muita chance de se arrepender e de confessar, mas não fez. Ele teve a oportunidade, ele traiu, né, com Betseba, saiu com uma mulher casada e depois planejou aí a morte do marido dela. E ele pensou que nada ia acontecer, que ninguém ia ficar sabendo, que tudo ia ficar em paz e ninguém ia saber, né? Tempo, então eu acho que nunca seria descoberto. Pessoas foram prejudicadas com isso, né? Por causa de sua atitude. O tempo necessário lhe foi concedido para que se houvesse o arrependimento. Então, Deus deu a oportunidade para Davi se arrepender, né? Pensar, refletir sobre o seu pecado. E muitas vezes somos nós também. Nós temos tempo para refletir sobre os nossos erros, mas muitas vezes não o fazemos, né? Davi, assim como nós, também somos inconsequentes. Ele só foi ver o tamanho do seu pecado quando Natã o confrontou, né? Diante disso, contando uma parábola. E aí ele ficou indignado com a história que Natã havia contado para ele. Mas depois ele se viu na própria história. E Natã olha, e mesmo assim, Natã contando para ele, relatando passo a passo, ele ainda não tinha entendido que era ele. Muitas vezes somos nós assim dessa forma, também não entendemos o que é conosco. E aí quando Natã viu que ele não estava entendendo, ele falou: olha, é você. Você é esse camarada aí que fez tudo isso. E aí ele cai em si, né? Tanto Davi como todos os envolvidos foram prejudicados, né? Nenhum deles saiu aí impune, né? Sem as consequências, né? As consequências vêm, né, queridos? A confissão, porém, não pode ser algo que eu decido fazer quando achar melhor. A confissão deve ser feita o mais rápido possível. A demora pode ser até fatal. Quanto mais tardia for a confissão, mais difícil será fazê-la. Então, Davi teve tempo suficiente para confessar, né? Então, outra, não pode ser assim algo que eu decido fazer quando achar melhor. Ah, amanhã eu vou lá, confesso. Daqui um mês eu vou lá, confesso. Não, hoje não. Deixa para amanhã, né? Então, queridos, a confissão deve ser feita o mais rápido possível. Quanto mais rápido nós confessarmos, Deus vai transformar o nosso coração e aí nós estamos aptos a receber o perdão de Deus, né? Se eu não confessar os meus pecados, eu não vou ser purificado deles. Por isso a necessidade de nós confessarmos o pecado. Mas eu vou confessar para quem? Eu vou confessar para Deus.
Uma vez que eu confesso o meu pecado a Deus, aí eu vou lá com meu irmão e falo: meu irmão, pequei com você, me desculpe, me perdoe e assim por diante. Interessante aí que a demora ela pode ser fatal, né? Quanto mais tardia for a confissão, mais difícil será para fazê-la, né? Quanto mais a gente fica postergando, quanto mais a gente fica aí empurrando com a barriga, ela pode até cair no esquecimento, né? Ela acaba sendo cauterizada na nossa mente e a gente acha que não tem tanta importância. Queridos, quando pecamos, as pessoas ao nosso redor são prejudicadas. Só teremos prejuízo enquanto pensarmos que o pecado pode ser uma opção sem riscos. As pessoas que estão ao nosso redor, elas serão prejudicadas. E nós, né? Só teremos prejuízo enquanto pensarmos que o pecado pode ser uma opção sem risco. Enquanto nós estivermos pensando que o pecado não tem risco, nós somos os mais prejudicados. Davi foi prejudicado. Betseba foi prejudicada. As pessoas que estavam ali ao redor foram prejudicadas. Tanto é que o filho que ele teve com Betseba morreu, né? Ele morreu. Foi a consequência do pecado. Então, o pecado, Deus ele nos perdoa do pecado, mas as consequências ela continua, né? O relato que nós lemos hoje, né, nos mostra que não podemos fazer nada sem assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós fazemos. Nossas escolhas são sérias e comprometedoras. Então, se eu escolher viver no pecado, né, eu estou sendo prejudicado, as pessoas que estão ao meu lado serão prejudicadas, né? Todos, né? Quando um pai, né, é alcoólatra, toda a família é prejudicada, né? A esposa, os filhos. Quando um filho entra nas drogas, né? Toda a família é prejudicada porque ela tem que começa a sofrer as consequências não pelos atos dela, mas pelos atos dos outros. Então perceba que quando nós pecamos, não é só nós os prejudicados, mas também todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então pense muito bem nisso. As nossas escolhas são sérias e comprometedoras. Ela envolve todo mundo, a todos que estão do nosso lado, né? Ai meu Deus. É que eu estou olhando aqui o horário aqui, né? Avança muito. É... Então assim, quando nós confessamos os pecados a Deus, né? Quando nós vamos até a Cristo, isso aí nos traz segurança, felicidade. Quando nós confessamos a Deus, né? Não precisamos continuar no erro. Deus sempre nos ajuda a evitar o erro. Queridos, Deus ele não nos abandona. Mesmo a gente errando, né? Não importa o que tenhamos feito, Deus pode nos perdoar e quer nos perdoar, né? Tem tudo ao nosso dispor. Deus quer nos trazer paz, segurança, né? Embora tenhamos pecado, embora tenhamos erramos todos os dias, né? Constantemente nós erramos, né? Não importa o quanto você erre, não importa o quanto você tenha pecado, não importa o tamanho do seu pecado, você faz, né? Não importa o tamanho do seu erro, porque muitas vezes a pessoa fala: mas eu pequei demais, eu fui longe demais. Queridos, Deus vai aonde você estiver. Você não vai tão longe que Deus não possa te alcançar. Não importa quão longe você for, Deus irá te alcançar. Pense nisso. Mas para isso eu preciso aceitar o perdão, aceitar que eu fui perdoado por Deus, né? E aceitar e saber que eu tenho um Deus amoroso que está de braços abertos, pronto para me perdoar. Não importa, não importa o que tenhamos feito, Deus pode nos perdoar. O recurso está à nossa disposição, aqui e agora. Trata-se da confissão. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele irá nos
purificar de toda a injustiça. Pense nisso. Que Deus possa te abençoar e que você possa sentir o perdão de Deus na sua vida. Então confesse os seus pecados a Deus. Deus está disposto a perdoar você e a nos perdoar, né? Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos purificar de toda a injustiça. Que possamos assim pedir perdão a Deus, pedir que Ele nos ajude, que Ele possa nos dar uma nova vida e que possamos também perdoar, né? Mais que ser perdoados, podemos também perdoar as pessoas, não importa quantas vezes for necessário. Porque se nós limitarmos o perdão para as pessoas, nós também seremos limitados a receber o perdão dos outros. Pense nisso. Vamos orar então? Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor possa nos ajudar a confessar os nossos erros, as nossas falhas. Somos pecadores, somos falhos e necessitamos da Tua graça. Obrigado pela promessa maravilhosa de hoje, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor vai nos ouvir e vai nos purificar de toda a injustiça. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo que se encontra presente nesse pequeno grupo e que eles possam aceitar-se uns aos outros. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nos vemos aí no próximo estudo. Que você possa se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau.